dose de palavras, glória a Deus, graças a Deus que você está aí, graças a Deus que nós estamos aqui, graças a Deus que nós temos um Deus que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso, que Ele nos ama. Você crê mesmo que Ele te ama? Ele é eterno, Ele é o amor da nossa vida e nós também temos que amá-lo, porque Ele é o nosso Deus. E você é uma geração eleita, você não pode se esquecer isso. Você é um sacerdócio real, você é uma nação santa, nós somos um povo adquirido do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, e é por isso que nós derramamos o nosso coração diante dele. E em doses de palavras, eu quero compartilhar com você. Eu já disse que a paz possa estar sobre a tua mente, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você já disse, eu falo de novo, em nome de Jesus. Porque a paz, esta shalom de Deus tem que permanecer. Você já percebeu quantas pessoas estão sem paz? Você já percebeu quantas pessoas elas estão sem vira e mexe? Elas estão sem a unção e a paz e a presença doce deste Deus que é poderoso, porque nós precisamos crer que nós temos um Deus que traz paz para o nosso espírito. Nós precisamos crer que estamos em guerra, sim, mas nós precisamos crer que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Precisamos crer que em dose de palavras, Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vós esperais. Então me invocareis e ireis e orarei a mim, e eu ouvirei, e buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Bom, Deus quer que nós venhamos buscá-lo, sabe? Deus, Ele é Senhor das nossas vidas, absoluto. E Deus tem um propósito para mim e para você. Deus tem um propósito para nós, e nós precisamos entender isso. Quantas pessoas estão vivendo para Deus, com Deus, dizem que estão vivendo para Deus, dizem que estão vivendo com Deus, mas elas não conseguiram entender o propósito de Deus. Sabe, quando Deus traz essa palavra, olha, eu bem sei os pensamentos que eu penso de você. E sabe, esses pensamentos são pensamentos de paz. Não é lindo isso? Deus não pensa mal de mim, Deus não pensa mal de você. Quem somos nós? Muitas vezes fazemos tantas coisas que não é bacana, não é legal, que pecamos, fazemos muitas vezes aquilo que é mal aos olhos de Deus, não oramos como devemos orar, não lemos a palavra como devemos ler, muitas vezes não meditamos, muitas vezes não amamos o nosso próximo, muitas vezes, quantas vezes? A palavra de Deus diz assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos vivos. E essa misericórdia ela se renova quando? A cada manhã. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus lindo, um Deus santo que pensa lindo sobre nós, que pensa pensamentos de paz. Mas ele tem um propósito para mim e para você. Como ele teve um propósito para Adão, como ele teve um propósito ali quando ele forma Adão, o primeiro homem, ele forma Adão, mas antes de formar Adão, ele formou o jardim e ele coloca todas as coisas que Adão precisava naquele jardim. Por quê? Porque ele sabia que os pensamentos que ele tinha para Adão, ali o primeiro homem, era pensamento de paz. De paz. Porque ele é a paz. Porque ele é esta shalom. Porque nós não precisamos ficar preocupados com nada. E Deus realmente ele queria que Adão, naquele jardim, ficasse em paz. Não se preocupasse com nada, porque tudo estaria de acordo com a vontade dele. Quando Adão tivesse contato com ele. E Deus coloca Adão naquele jardim. Deus tem um propósito em fazer um jardim, em colocar Adão naquele jardim. E Deus fala para Adão, Adão, você vai cuidar desse jardim. Adão, você vai ficar aqui, cuidando do jardim, trabalhando no jardim, tendo comunhão comigo. Eu quero que você, Adão, fique aí. Sabe, Deus tem olhado para mim e para você com um propósito. Deus também me fez com um propósito. Nós sabemos que é, Satanás, ele tentou de todas as formas. E, infelizmente, ele tira Adão do propósito de Deus. E junto em Adão estava todos nós. E nós nascemos com uma natureza pecaminosa. E por causa disso, a terra foi maldita. E por causa disso, o Senhor fala, maldita é a terra, Adão, por conta de você. Por conta de você. Eu não vou nem falar de Eva, eu vou falar de Adão. Os dois, né? Uma só carne.
Mas eu quero dizer para nós, com o propósito de dizer para nós, porque nós não adianta nós falarmos de Adão, nós temos que entender algumas coisas e hoje nós precisamos entender hoje que Deus, ele quer ter comunhão conosco, que Deus quer que nós venhamos entender que ele tem um propósito para nós, que nós somos filhos e nós não podemos desistir de entender que somos filhos, que temos uma identidade nele. Quantas vezes o inferno quer isso? Foi isso que ele fez lá atrás, tirando o propósito de Deus de Adão, que Adão poderia ter continuado, Adão podia ter gritado por Deus, Adão poderia ter. Mas infelizmente nada aconteceu. Mas e hoje? E hoje, que muitos estão desistindo, porque o inferno vai tentar nos ameaçar, o inferno vai tentar nos confundir, o inferno vai tentar nos tirar da missão que o eterno tem para as nossas vidas. Deus eterno tem uma missão para a minha vida e para a sua vida, e nós não podemos desistir por achar muitas vezes que tudo acabou. Lembra de Gideão? Deus tinha uma missão para Gideão também. Deus tinha, por quê? Porque os midianitas, o povo de Deus havia feito aquilo que era mal aos olhos de Deus. Leia o livro de Juízes que você vai ver no capítulo 6. O povo havia feito aquilo que era mal aos olhos de Deus. E quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai fazer nos descansar. Mas quando a gente sai, nós deixamos brechas, e essas brechas o inimigo entra. É mais ou menos assim, você deixa a sua casa aberta, vai entrar um monte de coisa, vai entrar poeira, vai entrar baratas, vai entrar ratos, vai entrar cobras, vai entrar lagartixa, vai entrar, sei lá. Só para você entender que nós não podemos deixar brecha, mas quando a casa está fechada, né? E geralmente entra esses bichos quando está mais à noite, aonde os bichos começam a sair, aonde os insetos começam a sair. E Satanás, ele usa isso também. Na escuridão, na calamidade da noite, ele vem. Na calamidade do problema, muitas vezes, que está sobre a nossa vida, na falta de paz, o Senhor fala assim, olha, eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, são pensamentos de paz, para dar o fim que você deseja. Mas muitas vezes, nós não estamos em paz. Muitas vezes estamos passando por tribulações, por dificuldades, por lutas, por sei lá, e muitas vezes é aí que o inferno entra, tentando nos ameaçar, tentando nos confundir, falando como ele falou para Eva. Então, é assim que Deus falou? E a Eva começa uma conversa com ele, e aí ele conseguiu a brecha que ele queria para entrar. Quantas vezes, passando por lutas, por dificuldades, não vem aqui, né, o inimigo tentando falar aos nossos ouvidos, ai, tá vendo? Você, tá vendo? Você é querida de Deus? Você tem a identidade de filho mesmo de Deus? Se você tivesse a identidade de filho de Deus, por que você está passando por isso? Por que Deus, o teu Deus, não cuida de você? Mas eu aprendi que é na luta, que é na diversidade, que é no momento difícil que nós precisamos nos posicionar. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É uma promessa para mim, é uma promessa para você. O inferno quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Deus tem pensamentos bons para mim, Deus tem pensamentos bons para você. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos clamar, você pode clamar, você pode acreditar, você não vai naufragar, Deus está com você. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E quando nós saímos desta paz, e buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Adão sai desta paz. E quando na virada do dia era para ele ter comunhão com Deus, ele não vai ao encontro. E quando a gente não vai ao encontro com Deus, quando? Todo dia. Nós precisamos ter um encontro com Deus, falar com Ele todos os dias. Nós precisamos buscar a presença dEle. Olha, ele fala assim, olha, e serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor não vai se esconder, não. Ele vai se mostrar para nós. Sabe, ele tem prazer. Ai, meu Deus. Ele tem prazer em buscar, em nos achar. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz, quando nós buscamos Ele, quando nós derramamos o nosso coração diante dEle. Não saia do propósito de Deus. Deus te fez, Deus te formou com propósito. Você está na terra ainda por propósito.
Quando terminar o propósito de Deus daqui você aqui na terra, ele te leva para o céu. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você crê nele, se você derrama o teu coração, se você não saiu do propósito, se você entender quem ele é. Nós não podemos desanimar por conta das circunstâncias difíceis. Nós vencemos, irmãos, nós vencemos, nós somos mais que vencedores. O que teremos, pois, à vista dessas coisas? Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe? Olha para Jesus, busca a presença dele. Os dias são maus, mas o Senhor não perdeu o controle nem o comando, nem da minha e nem da sua vida. Que você possa se derramar diante de Deus. Que você possa entender que Deus te fez, que Deus me fez com propósito. E que nós não podemos sair do comando nem do propósito de Deus. Em dose de palavras, que nós possamos respirar e falar, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio até o fim, eu creio em um Deus que me formou, eu creio em um Deus que sonhou comigo antes da fundação do mundo. Não é lindo isso? Deus espera de mim e de você que nós não venhamos sair do propósito que Ele tem estabelecido para mim e tem estabelecido para você. Que você vá e dê frutos e os frutos permaneçam. Em doses de palavras que você possa realmente trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Aí você pode dizer, mas e a luta? A luta, você já sabe qual é o resultado dela. Somos mais que vencedor, você é mais que vencedor. Por isso que o inferno não quer que nós venhamos crer. Por isso que o inferno quer trazer uma bagunça na nossa mente. Fazer uma bagunça na nossa mente. Deus fala para Gideão, Deus envia ali o anjo para falar para Gideão, eita, presta atenção, varão valoroso. E Gideão começa a falar para Deus, para o anjo. Bem, como assim? Você está me enxergando de um jeito que eu não estou entendendo. Eu não estou vendo esse varão valoroso que você está falando aí. Eu estou morrendo de medo dos midianitas, eu estou morrendo de medo. Eu estou aqui malhando o trigo aqui no lagar, eu estou aqui me escondendo, nem estou malhando o trigo lá, porque se eu malhar o trigo lá, todo mundo vai ver e vão vir nos roubar. Eu estou aqui no esconderijo. E o que é feito das coisas que nossos pais contaram, que Deus guardou, que Deus livrou? Agora Deus nos abandonou. Gideão saindo do propósito. Mas Deus, na sua infinita bondade, traz ele de volta com laços de amor. Porque Deus nos atrai com laços de amor. E fala para ele, Gideão, você é varão, você é valoroso. Presta atenção. Presta atenção. Deus escolheu você para esse tempo, naquela geração, é claro. E Deus escolheu eu e você para esse tempo. Deus falou para ele, você vai livrar os midianitas, vai livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Ele fala, eu? Mas... Não, é impossível. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menos do menos. Não, era a gente que ele estava se enxergando. Como você está se enxergando? Como filho de Deus? Como herdeiro? Como cordeiro de Deus? Ou você está enxergando, se enxergando como uma pessoa? Ninguém. Eu não sou ninguém, não. Olha, tá tudo acontecendo errado, tá tudo não sei o quê. E a gente vai declarando, a gente vai declarando, vai deixando os nossos pensamentos só coisas ruins, coisas ruins. Deus fala assim, faz a tua memória aquilo que te dá esperança. O que me dá esperança? A palavra de Deus. O que me dá esperança? Saber que eu tenho um Deus que é real, que é poderoso. Se ele pensa de bem de mim, por que eu tenho que pensar mal? Por que eu tenho que me achar a menos da menos da menos? Presta atenção. Nós somos filhas. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Deus está realmente com os olhos em nós. E ele fortalece aquele que não tem nenhum vigor. E ali, quando o anjo começa a, deu um trabalhinho ali, Gideão, leia lá que você vai ver. Mas ele realmente recebeu e entrou no propósito de Deus. Entre no propósito de Deus. Cumpra a tua missão, olhando para Jesus. Só ele é o autor e consumador da nossa fé. Dose de palavras, que você realmente possa comer e beber, porque o teu caminho é longo, com certeza, em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, Deus abençoe a tua mente, Deus abençoe as tuas emoções, Deus te abençoe e viva para Ele, em nome de Jesus. Fique com Deus. Dose de palavras.